Timóteo, capítulo 2. No versículo de número 15. Vamos ler o que está escrito. Paulo escrevendo ao seu servo obreiro Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Até aí. Ele então está ensinando que não devemos fazer as funções eclesiásticas, não devemos ser obreiros, não devemos ter um cargo de liderança, sem primeiro sermos aprovados, sem primeiro estarmos preparados, aptos, tratados, formados para fazer o serviço. Apresenta-te aprovado. Então esse é o intuito da escola: preparar obreiros aprovados, torná-los aptos para o ministério, torná-los tratados, formados o suficiente para começarem. É óbvio que o progresso e a transformação de um homem e o seu caráter vai com o longo dos anos e continua sendo tratado após o ministério. Mas há o mínimo que a Bíblia exige, há um nível que a Bíblia requer que o cristão tenha para primeiro ser obreiro, para antes ser obreiro. Então, você vai aprender como deve ser a postura de um obreiro, o que ele tem que aprender, como deve se portar na sociedade, e que ele tem a necessidade de ser aprovado. Já tenho dito aqui, é importante você abrir seu coração. Muitas pessoas começam no ministério por boa vontade, por desejo de servir, ou porque notam que as suas congregações estão com dificuldade na obra. Então elas se apresentam, elas se posturam, elas se apresentam ante a liderança, querendo ajudar, mostrando que estão dispostas. Porém a maioria não se apresenta apta, aprovada. Então só o desejo, só a boa vontade não é suficiente para se servir, porque Paulo diz: Timóteo, apresenta-te aprovado, preparado, tratado, treinado, formado, depois sirva. E se eu não fizer isso, e eu permitir, ou o próprio obreiro se envolver na obra, sem ele estar aprovado, preparado, apto, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, Deus não vai aceitar o seu sacrifício. Segundo, ele não terá êxito e o resultado esperado de um obreiro. Terceiro, ele pode estar abrindo brechas no mundo espiritual, e ao invés de estar combatendo Satanás, ele está trabalhando para Satanás. O ministério, o serviço cristão não é algo natural. O obreiro não é levantado porque ele é filho de alguém que tem autoridade, porque ele tem poder aquisitivo alto. O obreiro não pode ser levantado pela amizade. Não deve haver isso entre a liderança: bicos, feridas, preferências. Não, o obreiro deve ser aprovado. Quem é que o aprova em primeira instância? Deus, o Senhor que o aprova.
confirmado pela sua conduta e ações e crescimento. E depois, a sua liderança, que Deus coloca o mesmo sentimento, traz paz ao coração. Então, ele está naquele primeiro momento aprovado para servir. Então você deve entender isso, principalmente nessa igreja, que eu pego muito pesado a esse respeito, dos obreiros, dos pastores, diáconos e obreiros, estarem sempre aptos, principalmente o ministério da palavra, que compõe o púlpito. A pessoa precisa estar extremamente aprovada e apta, e que não tem do que se envergonhar, né? Que não tem de que se envergonhar, que não tenha deficiência, que não tenha desequilíbrio, que esteja extremamente capacitada. Por quê? Porque se você compor um ministério, escute, e não estiver apto, você será envergonhado, porque você não está preparado para suprir as necessidades que aquele ministério vai exigir. E se você não suprir, você será envergonhado. Você já viu pessoas que querem ter discípulos, mas não sabem cuidar? São envergonhados, porque o seu discipulado é um fracasso. Então ela não está apta para discipular, todavia quer discipular. Fracasso, então ela é envergonhada. Uma pessoa quer pregar a palavra, eu não sou pregador, ela não sabe nem falar português correto, ela não estuda a Bíblia regularmente, então ela não está apta, não está aprovada. E se dá a ela o direito de ministrar, ela invariavelmente falará besteiras e será envergonhada, tanto ela quanto o seu ministério e o seu Senhor. Não está apta. Então, no cristianismo, no ministério, querer não é poder. Não é pelo fato de querer que eu vou conseguir. Eu tenho que me preparar para conseguir. E esse é o grande mal. Há muitas pessoas que querem servir Deus só pela fé, mas não tem qualidade. Eu creio, eu sou bonzinho, eu lavo o banheiro, eu faço tudo isso, mas não quer dizer que você está apto para cuidar de almas, para pregar num púlpito, para liderar uma reunião, para ter um ministério evangelístico ou profético. Você necessita estar capacitado intelectualmente, psicologicamente, no seu caráter interiormente, na maturidade, no conhecimento e na consagração pessoal. Sem essas coisas, você não pode servir. Nós não estamos tratando de uma empresa, onde, em muitos lugares, os fins justificam os meios. Aqui não. Pode até ser uma empresa, mais ou menos o mesmo perfil, mas ela é espiritual. Ela depende de princípios espirituais. Ela tem que obedecer princípios espirituais, mandamentos espirituais. Então, quando você pensa logicamente e racionalmente que uma determinada coisa deve ser como você quer, e você é barrado e não pode, você não deve se emburrar por isso. Você deve entender que a mecânica do ministério não funciona muitas vezes como você pensa e como a sociedade age. Nem sempre o mais capacitado externamente será o maior. Nem sempre o de mais poder aquisitivo, o de mais presença no culto, ou esse tipo de coisa, vai fazer de alguém capaz. E sim a preparação pessoal dele e a aprovação diante de Deus. E um obreiro aprovado, veja bem, o obreiro, ele é aquele que já vai fazer diferença da massa. Ele não é mais uma ovelha
que vem apenas receber o alimento aos domingos. Ele já é aquele preparado para estar à frente de um trabalho. Ele já não é aquele mais que só irá comer, ele também irá dar de comer. Ocupará uma posição de frente, uma posição de auxílio, uma posição superior ao do rebanho. Então, obviamente, vai ser exigido dele uma conduta e uma postura que talvez, em muitos casos, não na maioria, porque o cristianismo é duro para todas as classes de cristãos e obreiros, mas vai ser exigido um pouco mais do que da congregação, do rebanho. E ele deve e vai ser cobrado de maneira diferente. Por exemplo, reunião de obreiro hoje, algumas pessoas chegaram atrasadas. E não é perfil de um líder o atraso. Eu fui a primeira pessoa a chegar aqui. Eu estava responsável só por pregar a palavra. Eu poderia chegar 10 minutos antes. Não, eu cheguei mais de 1 hora antes. Então isso não é um perfil de uma pessoa que quer ser obreiro. Eu não posso estrear a primeira reunião com obreiros já consagrados, ou pessoas que querem ser obreiros, negligenciando o horário. Porque o horário, eu posso tirar daí muitas coisas: falta de respeito, de reverência, de zelo, de compromisso, ou não tratar uma reunião dessa, não tratar o peso que ela tem da maneira correta. Não, eu posso. Um cristão comum, uma ovelha, é óbvio que ela tem que seguir regras. Ela não pode chegar atrasada nos cultos em momento algum. Se uma ovelha não pode, que dirá um obreiro? Então, como ele será um exemplo? Como ele estará à frente de uma obra? Como ele estará diante de um púlpito, se ele não tem uma conduta exemplar? Cheguei aqui, estavam testando os instrumentos. Um obreiro aprovado testaria 3 horas antes, e não 20 minutos antes. Ele tem que zelar pela conduta. A minha parte foi totalmente feita. Preparei o estudo, preparei até a câmera, que não é alçada minha, mas como eu sempre trabalhei com isso, eu preparei. Minha parte estava pronta, eu estava esperando, estava descansando até que chegasse a hora. Enquanto os demais não entendem que tem banheiros para se arrumar, cadeiras para se alinhar, som para testar, e uma infinidade de coisas. O obreiro aprovado não tem do que se envergonhar. Eu cheguei aqui, não tenho nada do que me envergonhar. Esses que tiveram essas deficiências têm muito que se envergonhar. Isso é ser aprovado, e Deus vai cobrar isso. Eu não tenho luxo de chegar na hora, ou chegar depois, de deixar para depois, de fazer de qualquer jeito. Não, eu sou exemplo para os demais, eu sou exemplo para o rebanho. O fato de eu querer ser um líder, um obreiro, vai me fazer ser exposto, e ser visualizado, visado é a palavra. Então minhas palavras serão analisadas, minha vestimenta será analisada, minha conduta, aonde eu vou, com quem que eu vou, que horas eu vou, que horas eu chego, o que estou fazendo, com quem estou fazendo, o que estou assistindo, com quem estou assistindo, aonde, com quem estou, para que e por que estou fazendo aquilo. Vai ser cobrado dele isso, porque ele está na linha de frente, e ele está sendo visado, e ele vai ser um bom ou um mau testemunho para o cristão mais fraco, ou para a sociedade, ou para o rebanho em geral. Então ele tem que ter uma conduta exemplar, uma conduta aprovada. Então, a começar por isso, por esses detalhes.
Está entendendo como é que está começando, que não tem nada de oba-oba? Por que não tem oba-oba? Por que eu não posso ter uma vida de capricho e ser obreiros? Vamos tratar isso em outras aulas. A renúncia que um obreiro deve ter. Por que não podemos? Do que o obreiro trata? Quando eu digo obreiro, eu estou dizendo de mim ao mais simples, ao cooperador da igreja. Obreiro, todas as classes de funções eclesiásticas. Todas as classes de ministérios na igreja. Por que ele não pode dar o luxo de ter uma vida qualquer? E por que ele tem que ser extremamente apto? O obreiro trabalha com o quê? O gerente automotivo trabalha com carros. O gerente industrial com empresas. O gerente comercial com lojas. O obreiro cristão trabalha com almas, vidas. O obreiro cristão trabalha, vou apertar mais um pouco. O obreiro cristão trabalha com eternidade. A maneira que você vai conduzir seu ministério vai dizer se você está levando pessoas as quais você está cooperando para o céu ou para o inferno. Então não é comum Deus cobrar o que Ele cobra, exigir o que Ele exige, já que nós não estamos tratando de bois, de frangos, de carros, de TVs, estamos tratando de almas e almas eternas. Não se serve na obra do jeito que se quer, que se pensa. Se serve do jeito de Deus, se serve do jeito bíblico. Ou se está apto ou não está. Se está apto, se serve. Se não está, não se serve. A obra, o ministério não foi feito para satisfazer desejo pessoal. Eu não sou um pregador porque é prazeroso pregar. Eu não sou um ministro, um líder, não executo uma função para satisfazer meus caprichos. Eu a executo para servir a Deus e para me doar à causa, à igreja, ao povo. E se eu sei que eu não sirvo a mim, e sirvo a Deus, e sirvo a causa, então eu devo fazer tudo que a causa me exige, do jeito que ela me exige. Lembre-se disso. Então olha a importância de alguém despreparado à frente, de alguém despreparado abrindo brechas, de alguém despreparado executando aquilo que não é capaz. Ele está comprometendo a eternidade das pessoas lideradas. Não é simplesmente um conflito, ou não é simplesmente um detalhe pessoal, não é simplesmente uma contenda que nós estamos tratando, ou que nós vamos lidar e é fácil de resolver. Não, estamos lidando com suas almas, sua salvação. Então o nosso zelo para falar uma palavra para um novo convertido deve ser muito grande. O nosso zelo, cuidado e preparação para fazer uma visita deve ser muito grande. Para orar por uma pessoa, para discipular, licionar ela, devemos ter cuidado e zelo, porque se estivermos despreparados, faremos mais mal do que bem, muito mais o mal do que o bem. Aprenda isso. Ministério é chamado, depois de chamado tem que ser aprovado, depois de aprovado eu inicio e cresço de graça em graça, de glória em glória, aperfeiçoando a imagem de Cristo. É assim que se serve, preparado. E com essas aulas nós vamos buscar então a preparação, vamos buscar então o ser apto, o ser aprovado, o ser treinado, o ser capaz. Essas aulas ministrarão isso, e aquele que ouvi-las, estudá-las minuciosamente, recebê-las em seu coração e praticá-las na sua vida diária, se tornará um obreiro, e se tornará um obreiro apto,
aprovado, que não terá do que se envergonhar, que manejará bem a espada da verdade, que honrará aquele que o comissionou, aquele que o recrutou, o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo.